Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Quantos estavam ontem aqui conosco, ontem à noite? Glória a Deus. Vivemos uma noite tremenda na presença do Senhor. Glória a Deus por isso, nosso coração se alegra. Quem não pôde estar ontem conosco, ontem nós falamos justamente sobre o despertar do adorador. Para nós entendermos que adorador não é aquele apenas que canta, que toca, que dança, mas é aquele que é nascido e remido pelo sangue do Cordeiro, amém? Todos nós somos adoradores. Nós falamos ontem que um adorador, ele não é reconhecido pela música que canta ou toca, mas pela vida que... gravaram, é isso mesmo. Um adorador não é reconhecido pela sua musicalidade, mas pela vida que ele leva, pelos frutos que ele apresenta. Porque, irmãos, vamos combinar que adorar a Deus, né? O que é adorar a Deus? É mostrar ao Senhor o quanto nós o amamos, é elogiar o Senhor, é dizer que Ele é maravilhoso, mas não apenas com as palavras, mas com as nossas atitudes. E ontem eu falei sobre isso, e de verdade, queridos, hoje, nesse período de louvor, quantos foram tocados pela presença do Senhor? Queridos, vamos combinar que adorar a Deus aqui na igreja é fácil? Irmãos, que presença de Deus. Em cada momento, você vê o Senhor falando, o coral aqui ministrando. Eu falei, meu Deus, que coisa tremenda. Você estava prestando atenção no que eles estavam cantando? Aquilo que estava vindo, a mensagem que estava sendo derramada. Queridos, é fácil. Mas nós vamos reconhecer um adorador de verdade, não é na hora de um culto apenas, amém? Porque no culto também, mas é no dia a dia. Nós falamos ontem que a nossa vida de adoração ao Senhor nada mais é do que uma reação ao amor que nós recebemos dele. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então é uma reação. E aí nós falamos tanto que nós amamos ao Senhor, e aí o tema dessa ministração de hoje, já pode colocar para a gente, que é algo que o Senhor falou muito conosco. Porque a gente fala que ama, que adora. O tema da ministração é: você me ama? Então prove. Meu Deus. Olha para quem está do seu lado rapidinho e fala assim: você ama o Senhor? Então prova. Porque é fácil falar que a gente ama. É ou não é? Você que é casado, que é casada, você fala eu te amo, beleza. Mas no dia a dia as suas atitudes não mostram muito isso. De que adianta falar que ama? É ou não é? E com o Senhor também é isso. Olha só, abra sua Bíblia se você puder, João capítulo 21. Nós vamos meditar sobre isso. Você me ama, você me adora, é adoração. Então prove como? Com serviço. Faça algo. Mostre. João capítulo 21. Nós vamos ler aqui algo muito precioso da parte do Senhor. João capítulo 21, a partir do verso 15. Nós vamos ler alguns versículos e vamos meditando enquanto isso. Mas aqui a gente sabe o que está acontecendo. Pedro havia negado Jesus. Jesus havia morrido. Jesus então ressuscita. Pedro chora amargamente. A palavra de Deus diz isso. Naqueles 3 dias foi terrível para Pedro. Mas Jesus ressuscita e Jesus vem então estar com seus discípulos. Imagina Pedro vendo Jesus. Porque, querido, vamos combinar. Quando Pedro nega Jesus, a palavra de Deus diz que ele chora amargamente. Imagina a dor no coração de Pedro, porque Pedro amava Jesus. Quando caiu a ficha do que ele fez. E aqueles 3 dias que Jesus falou que ia ressuscitar, mas Pedro não tinha certeza disso. Eu imagino Pedro falando assim: eu tinha tanta coisa para falar para ele. Eu queria tanto explicar para ele, eu queria tanto pedir desculpa para ele. Porque nem eu sabia que eu ia fazer isso. Imagina a angústia de Pedro. E aí de repente Jesus aparece ressurreto. Meu Deus, que tremendo. E aí Jesus sabia que precisava restaurar a vida de Pedro, porque Pedro estava quebrantado, arrebentado, com tudo que tinha acontecido. Então Jesus tem essa conversa. Por 3 vezes Pedro nega Jesus. E Jesus então faz com que 3 vezes Pedro confirme o seu amor e sua aliança com ele. Vamos ler?
Olha o que a palavra diz. Versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Jesus está falando assim: você me ama, Pedro? Sim, Senhor, eu amo. Então prova. Faça algo. E qual é a missão que o Senhor dá para Pedro? Cuide dos meus cordeiros. Pela segunda vez, ele pergunta: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor. Tu sabes que te amo, disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus disse: cuide das minhas ovelhas. Olhem aqui para mim. Jesus então pergunta: você me ama? Eu amo, então faça algo. Querido, Senhor pergunta isso para você nessa manhã. Você me ama? Você me adora? Você ama estar na minha presença? Então faça algo. Prove. Mostre. O Senhor está nos chamando para sairmos da posição de apenas receber, mas entrarmos na posição de entregar. Quando nós viemos à igreja para cultuar ao Senhor, nós temos que ter a ideia que nós não vamos na igreja receber a bênção, nós vamos na igreja cultuar ao Senhor e entregar algo a Ele. E aí a bênção vai vir, irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Quando o Senhor vê você, mesmo na luta que você está passando, mas você vai na igreja: Senhor, eu vou te entregar o meu louvor, a minha adoração, a minha vida. É o que eu tenho, está quebrado, mas está aqui o que eu tenho. Querido, não tem jeito, o Senhor se move. É assim que acontece. Agora, vamos continuar lendo esse texto, porque nós vamos entrar num momento interessante. E é algo que o Senhor falou conosco. Porque Pedro então recebe essa incumbência: cuide das minhas ovelhas, cuide, pastoreie, seja o líder deste povo. E aí nós vamos ver o inimigo número 1 do serviço ao Senhor se manifestando nessa história. O que está acontecendo ali, Priscila? Vai acontecer uma fala ali, vai acontecer algo que nós vamos ler, mas que mostra o inimigo número 1 de quem quer servir ao Senhor dentro da igreja. Sabe como se chama esse inimigo número 1? Passa o próximo para mim. Competição. Diga assim: não, como assim competição? Não tem competição na igreja. Tem ou não tem? Tem. Só que, irmão, lá em Sorocaba não tem, não. Misericórdia, irmão, só Jesus na nossa vida, né? Irmão, a gente compete por tudo. Até pela atenção, pela paz do Senhor do irmão. Meu Deus, como pode? E vai acontecer algo nessa sequência, e Jesus precisava curar isso na vida de Pedro, porque senão a igreja não ia para frente. Mas antes da gente continuar lendo, querido, o que é competição? Olha lá. Competição é a concorrência a uma mesma pretensão por parte de 2 ou mais pessoas, com o objetivo de igualar ou superar o outro. Talvez você pense assim: tem competição. Não, mas eu não, isso aí é os outros. Eu fico vendo os outros. É sempre assim, né? É sempre os outros, nunca é a gente. Mas, queridos, são coisas pequenas. Às vezes a gente fala competição, é uma palavra tão forte, né? Mas são em coisas, em pequenos detalhes. Porque assim, Deus nos fez, e nós temos um chip interno chamado competição. Já veio de fábrica. Como assim, Priscila? É verdade, irmão, nós já somos assim. Quem aqui é competitivo? Levanta a mão, fala: eu sou. Isso, quem não levantou a mão é mentiroso. Amém, receba cura, perdão. Irmão, a gente sempre quer, a gente não quer estar por baixo, a gente quer ganhar. Deixa eu te explicar, deixa eu te falar, nos mínimos detalhes. Quem aqui quando era criança soltava pipa? Aqui chama pipa? Como? Arraia? Quem soltava pipa? Irmão, qual a graça de soltar pipa?
Misericórdia, né? Misericórdia. É ou não é? Irmão, qual é a graça de soltar pipa sozinho no céu azulzinho? Ei, que legal. Irmão, a graça é o quê? Irmão, cortar o outro, aí manda a busca, sai correndo, meu Deus. Oh, Jesus. É ou não é? Quem que jogava bolinha de gude? Chama bolinha de gude? Qual a graça de jogar bolinha de gude? Que horror, né? Matar o outro. Rapelar também. Não, é isso mesmo. É ou não é, irmão? A graça de jogar bolinha de... não, irmão, a graça de jogar bolinha de gude, você... Tal! O Tiago brinca que ele já era empreendedor, que ele rapelava todo mundo e vendia de volta. Ó, já o espírito empreendedor. Você está entendendo? São pequenas coisas que a gente já vem com isso. Quem aqui você tem irmãos? Quem é filho único? Não vão entender esse mistério. Não vão. Quando você era pequeno, a mãe ou o pai chegava em casa, traziam um chocolate. Mas ele trazia um para cada um? Jamais. Ele trazia um só. Que é para quê? Para dividir. Jogava para cima e saia correndo. Irmão, começava ali uma conferência internacional. Colocava o chocolate, irmão, aí vinha aqui. Vinha medindo. Porque tinha que ser exatamente no meio. Porque se ficasse uma lasquinha a mais para um lado... É ou não é? Por que você acha que hoje o chocolate já vem com os quadradinhos, irmão? Já porque era muita guerra. Então vamos resolver. Que aí já vai um quadrado para você e um quadrado para mim. Aí é mais fácil. É ou não é? O que eu estou querendo dizer com isso? Que a gente é estimulado a competir o tempo todo. No seu trabalho você é estimulado a competir? Muitas pessoas são. Se você render mais, você vai ganhar mais, você vai ser promovido. O tempo todo. O problema é que a gente traz isso para dentro e a gente não percebe. Nos pequenos detalhes. Por exemplo, estávamos cantando aqui. Tínhamos 4 aqui atrás, né? O Tiago estava ministrando. Aí funciona assim. Mas está cantando, aí de repente sopra uma coisa no ouvido. O microfone está mais baixo que da outra. Aí tu olha, eu percebi mesmo. Quem que está mexendo no som? Quem mexe? É o marido dela. Mas peraí. Irmão, prepara a garganta. Solta-lhe a voz. Porque a minha voz não vai ficar mais baixa, não. Olha que coisa. Misericórdia. Irmão, estou dando um exemplo hipotético, amém? Falando isso porque acontece muito. Uma coisa boba. Mas sempre olha para o lado para comparar com o outro. Vamos ver na história? Vamos ver o que acontece. E Jesus precisava curar isso na vida de Pedro. Versículo 18. Olha o que a palavra diz. Digo-lhe a verdade. Jesus continua a conversa com Pedro, depois de falar por 3 vezes que amava. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse, siga-me. Querido, olha aqui. Estamos tendo aquela conversa, declaração de amor maravilhosa. De repente, na continuação da conversa, Jesus fala assim, Pedro, sabe como você vai morrer? Falo, meu Deus, que hora para falar nisso, né? Jesus fala para Pedro assim, Pedro, enquanto você é jovem, você vai para onde quer, você faz o que você quiser. Mas quando você for velho, outra pessoa vai te vestir, vai te levar para onde você não deseja ir. Você vai glorificar a Deus com essa morte. Queridos, fala assim, Jesus é lindo. Nada é por um acaso. Esse versículo tão simples era cura na vida de Pedro.
Por que Pedro negou Jesus, irmão? Pedro não amava Jesus? Claro que amava. Ele negou Jesus porque ele teve medo de... Na hora que o negócio apertou, irmão, ele percebeu que ele tinha pavor, tinha medo de morrer. Sabe o que Jesus está falando para ele? Pedro, você tem uma obra para fazer. Para de ser besta, meu filho, tu vai morrer velho. Sabe o que foi isso na vida de Pedro? Foi cura. Porque na hora que veio a primeira perseguição, Pedro nega Jesus? Pedro, sai fora. Não, vou morrer velho mesmo. Eu estou aqui, pode vir. Pedro cheio de coragem. Está entendendo? Deus é maravilhoso, né? Lindo isso, né? Uma cura, que coisa tremenda. Aí, irmão, vem Pedro abrir a boca. Vamos ver o que Pedro vai falar. Ei, Pedro. Volta para mim. Versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que se inclinara para Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Está falando de quem? João. Pedro estava vindo aqui, tendo essa conversa. Você vai glorificar Deus com essa morte. Aí Pedro olha para trás e vê Joãozinho. Aí o que passa na cabeça de Pedro? Próximo versículo, 21. Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Vai morrer como? Só me diz mais ou menos para eu ter uma ideia como é que vai ser. A minha eu já sei e a dele. Pedro olha para Jesus e fala: ele vai morrer como? Quero saber como é que vai ser o dele. Ô Jesus. Vamos ver o que Jesus responde? Meu Deus do céu. Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vamos embora, irmão. Receba a bênção apostólica. Vai com essa para casa que Jesus já falou. Sabe o que Jesus está falando? Para de olhar para o teu irmão. O que importa o que eu faço ou deixo de fazer na vida do teu irmão? Meu negócio é você comigo. Olha para mim e me segue, vamos. Eita, Pedro podia ficar sem essa, né? Mas sabe o que isso? Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava curando esse espírito competitivo de Pedro. Estava falando assim para Pedro: Pedro, para de olhar para o outro. Sabe o que ia acontecer se Jesus não curasse Pedro? Ia começar a igreja. Um faz um milagre, aí Pedro ia olhar: João fez, peraí, deixa eu orar por outro aqui. Está entendendo? Ia começar uma confusão, o negócio não ia para frente. Sabe o que nós fazemos? Vamos trazer para a gente? Irmãos, a gente está passando por algumas situações na nossa vida. E aí a gente faz o quê? A gente olha para o outro. Porque a gente mede o agir de Deus na nossa vida mediante o agir de Deus na vida do outro. Olha só. Aí a gente vai para Deus: Senhor, há tanto tempo eu tenho clamado, tenho buscado, e ela chegou ontem. Chegou ontem na igreja e olha o que já está acontecendo. Senhor, não pode isso, ó Deus. O que Jesus te responde? Que te importa? É a última vez. Olha para quem está do seu lado e fala: o que te importa? Isso precisa ser gravado. O que te importa? Se você for embora com essa palavra no teu coração, glória a Deus, já é transformadora. Irmãos, a gente tem que parar de medir a bênção do Senhor de acordo com a vida do outro. Querido, cada um tem uma história, cada um tem algo. Senhor, mas olha o que está fazendo. Senhor, está fazendo algo de errado. Irmão, Deus tem a medida para cada um. E que o que cada um fizer nessa vida prestará contas diante de Deus. Se você acha que está fazendo algo de errado ou deixando de fazer, que a liderança resolva o que precisa resolver. Enquanto a você, que te importa? Olha para Jesus e segue Ele, porque é dele que vem a tua salvação, é dele que vem a fonte de água viva. E se você tem plantado, Deus não deve nada para ninguém. A sua colheita vai chegar na hora certa. Vai chegar. Deus não deve nada a ninguém. Mas enquanto isso, para de olhar para o lado. Essa é um dos maiores inimigos do serviço ao Senhor.
Eu preciso de 3 soldados poderosos de Deus aqui para eu dar um exemplo. Bem rápido. Aqui em cima, 3. 3 soldados poderosos. O legal é que os outros soldados ficam mandando os outros ir, né? Vem aqui pro meio aqui. Vem mais para cá. Ai. Fiquem aí. Fica aqui no meio. Dá o celular. Eu vou dar um exemplo para você ver. O que acontece? O que o diabo faz? Queridos, vocês estão diante de 3 soldados poderosos de Deus nessa terra. Vai mais perto lá, você deles. Aí. O inimigo está lá. Vocês estão diante de 3 soldados poderosos de Deus nessa terra. Olha para o inimigo, irmão. Senão vocês vão ser pegos de... Isso. Postura de soldado poderoso. Não estão crendo. Queridos, esses soldados poderosos do Senhor, na sua mão, eles já têm o escudo da fé. Na mão, eles já têm o escudo da fé, irmãos. Na mão, pega na mão o escudo, isso. Eu vou falando e vocês vão fazendo. Isso. Na outra mão, a espada do Espírito. Eles já estão preparados para a batalha. E o inimigo vem diante deles. Mas eles estão com o Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e eles começam a marchar. Eles vêm avançando. Minha filha, deixa eles. Ela vai, calma. Vai. Eles começam a marchar, que ela é ligeira, ela pega rápido o esquema. Eles começam a marchar e eles vêm avançando. Devagar eles vêm avançando. E a guerra começa. Então começa, irmão, é espadada, a guerra começa. É espadada, é rabo de arraia. Vai, irmão, chute, vai, cotovelada, vamos. E a guerra vindo. E eles estão avançando, irmão. E é algo tremendo que o Senhor está fazendo. E eles estão ganhando essa guerra. E o inimigo não vai poder contra eles. Pausa. Pausa. Aqui já largou o escudo, não é isso aí. Já foi no veneno, já foi... isso mesmo. Agora eu vou falar. O que eu for fazer, vocês vão fazendo em câmera lenta. Continuem fazendo até eu dizer algo para vocês. Eles estão avançando. Câmera lenta. Slow motion. Eles estão avançando. O diabo não pode com eles, porque eles estão unidos, eles estão avançando, estão vencendo a batalha. Aí o diabo vai tentar colocar algo no coração deles. E aí eles estão avançando. Calma, não. Continua lutando, calma. Isso, vai lutando. Aí, câmera lenta. O diabo coloca algo, sopra. Ele fala assim, viu? Olha, continua, os outros estão lutando, o diabo está ali. Mas ele fala assim, viu? Olha essa aqui do lado aqui. Vai pra cá. Acha que tem mais dom que você? Acha que luta mais do que você? Ela ora mais? Continua. Ela ora mais? Ela faz mais? Ela está achando que vai na frente? Não vai na frente, quem vai na frente é você. Não é assim. Aí ela olha e acha, o que está acontecendo aqui com ele? Ela olha para ele, o que é isso? Está olhando o quê? Achou ruim? Pega eu então. Pega eu. É para bater nele? Isso. Calma. Amém, uma salva de palmas para esse soldado. Gente, vocês entenderam? O diabo sabe que ele não pode ir contra a igreja, contra essa igreja, não pode. Ele já perdeu essa batalha. Mas ele faz, então, para criar uma confusão, criar algo, faz o outro olhar, olha para o lado. Ele acha que está numa melhor condição que você, ele acha que pode mais, que ele sabe mais, que ele canta mais. Está entendendo a arma que o diabo usa? E em detalhes pequenos, querido. Pequenos detalhes.
Olha só o que a palavra de Deus diz. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A palavra diz assim: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos. Quando eles se medem e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento. O apóstolo Paulo está dizendo assim: quando você se compara, quando você se mede de acordo com o outro, você está agindo sem entendimento. Não faça isso. Quanto a você, siga, olha para Jesus. Irmão, uma vez, olha só o que deu problema. Teve uma reunião assim, no final cada um levou um prato, e o pastor foi lá, tinha torta, ele comeu uma torta. Aí ele: meu Deus, que torta deliciosa, uma torta de frango. Nossa, que delícia. Meu Deus, que coisa tremenda. Aí a irmã tinha feito a torta, mas uma outra irmã também tinha levado uma torta de frango, as duas. Aí essa outra irmã perguntou assim: qual torta o senhor está falando? Aí o pastor ficou assim: meu Deus, me dá revelação. É de quem essa torta? De quem que é, meu pai? Aí o pastor falou assim: é essa aqui, não sei quem fez. Era a torta da outra irmã. Irmão, vai me pedir para eu trazer de novo alguma coisa para a igreja. Misericórdia. Olha que loucura. Deixa eu dar para entregar para a guerreira. Vocês estão entendendo? Gente, uma torta. Porque a gente o tempo todo está tentando se medir. Jesus está falando para a gente: para com isso, você me adora? Então sirva, mostre que você me adora. Mas não olha para ninguém, só olha para mim. Eu tenho tanta coisa para te entregar, eu tenho tanta bênção, tanta vitória. Eu tenho tanta coisa para tratar com você, e você está perdendo tempo olhando para o outro. Olha para mim. Jesus está falando assim: se você fizer as coisas esperando ser reconhecido, legal, alguém vai bater palma para você. Mas se você fizer algo esperando, se alguém viu, deixou de ver, tanto faz, a tua recompensa é certa do Pai Celestial, vem direto para a tua vida. Quais as consequências de um ambiente assim, de competição? Tiago capítulo 3, versículo 14 e 16 diz assim: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga ou ambição egoísta, não se gloriem nem neguem a verdade. Irmão, quando você se compara com alguém, ou a outra pessoa é realmente melhor do que você, está no melhor momento, e aí você vai sentir o que por ela? É inveja mesmo, não tem outro nome não. Ou então você está numa situação melhor, você foi usado, aí ó o ego. Não, porque sou eu mesmo, né? Joga na mãe aqui que a mãe resolve. Oh, Jesus, olha o problemão. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Irmão, começa o problema. Dentro da igreja, dentro de um grupo, dentro de uma célula, começou com isso de olhar para o outro e comparar, ver o outro, quem pode mais, quem faz mais. Irmão, sai dessa. Ok, vamos lá. Como a gente resolve isso? Como combate esse espírito de competição? Vamos lá, vamos a gente ver o que acontece. A gente já sabe de um problema, como que a gente faz para vencer isso? Primeiro, gerando comunhão e intimidade. Não tem jeito. Um ambiente onde as pessoas não se conhecem, não tem intimidade, não tem comunhão, esse é um ambiente que está pronto para começar e ter confusão. Porque quando você não conhece o seu irmão, e ele chega na igreja com a cara esquisita, tu já acha que é para você. Mas quando você conhece, você já sabe o que ele está passando, as lutas, as provas, as dificuldades. E você, ao invés de achar que ele não veio falar comigo, você vai lá e abençoa a vida dele. Está entendendo? Olha só, esse texto é tão conhecido. Atos capítulo 2. Vamos ler só esses 2 versículos. Como que eles resolviam? Como a igreja primitiva começou? Isso é tão importante.
Diz assim: todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Irmãos, era de quinta, de sábado e domingo eles iam para a igreja? Era quando? Todo dia. Irmão, se a gente pudesse, né? Se a gente tivesse condições, a gente viria para a igreja todo dia, né? Mas a gente não pode. Hoje em dia a nossa vida, né? É uma loucura. Mas olha só. Além disso, partiam o pão em suas casas. Você faz parte de uma célula abençoada aí? Um grupo caseiro, uma reunião. Você precisa fazer parte disso. Isso é um segredo poderoso de Deus. Para gerar comunhão, intimidade. Para você conhecer o outro. Querido, e olha que interessante. Além de estar na igreja, ainda ia um para a casa do outro. Para fazer o quê, irmão? Para comer. É isso mesmo. E juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Irmão, quando você tem comunhão, intimidade, isso dentro de um ministério, dentro de um grupo, dentro de um coral, dentro de uma liderança, quando existe comunhão e intimidade, você consegue ser sincero de coração. Quando você não tem esse ambiente, você se fecha, não fala nada. Aí faz assim, a irmã convida para ir na festa do filho dela. Aí você vai, leva as crianças. Ai, gostaram? Como? Ai, amei, tudo lindo, maravilhoso. Aí na hora que está indo embora com a outra irmã, nossa, me fala o nome do buffet que eu não quero passar longe. Que horroroso, Deus me livre. Sabe? Ai, que coisa ruim. Dando um exemplo bobo, mas para você entender. Querido, um grupo onde não existe tempo de comunhão, de intimidade, ele não cresce. Ali começam os problemas. Então, um grupo que não tem um churrasco uma vez no mês, pelo menos, já está errado, irmão. Está errado. Está entendendo? E aí o que acontecia? Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Era um ambiente tão gostoso que estava preparado para receber novos. Irmãos, tem que ser assim, terminou o culto, já combina, já fala assim, vamos aonde? A gente vai fazer o quê? O que vai ser hoje? Durante a semana, marca alguma coisa. Aí você fala assim, Priscila, mas eu já vi ali, tem as patotinhas ali, os grupinhos, as panelinhas, que já se reúne tudo ali, que já está certinho. Aí, vamos lá, vamos. Pergunta se me chamaram alguma vez. Realmente, pode acontecer. Mas eu pergunto para você, e quantas vezes você chamou o grupinho para ir na tua casa comer pipoca? Diga, ai. A gente é sempre, ai, tadinho de mim, a gente fala dos outros, mas quando foi que você chamou para ir na sua casa? Vamos lá comer uma coisa, vamos lá fazer alguma coisa, vamos lá orar na minha casa? Olha para quem está do seu lado, eu falei que era a última, mas não é. Agora pode olhar e falar assim, hoje você paga a janta, porque o almoço está garantido já, né? O almoço já está no esquema. Irmão, já vamos combinar um negócio aí. Podemos deixar passar não. Olha o coral aí, imagina se o coral não se reúne, irmão. Imagina as comidas quando o coral se reúne, meu Deus. Me chama, irmão, que o negócio é poderoso. Amém? Vamos seguir. Primeiro, então, gerando comunhão e intimidade, a gente precisa se conhecer mais. Se deixe ser conhecido, amém, queridos? Tem muita gente que já foi tão machucado, a gente entende isso. Mas, querido, como a palavra de Deus diz, como o ferro afia o ferro, um irmão afia seu irmão. Quando você fica longe da comunhão, você não está imune a problemas. Você está mais vulnerável. Porque todas as vezes que você está junto e tem problema, esses problemas você vai aprendendo a lidar e vai ganhando anticorpo. Você já sabe como lidar e vai amadurecendo e crescendo. Você não pode ficar distante. Amém? Segundo, vivendo em unidade. Não tem jeito. Para esse ambiente de competição, para isso acabar e ser repreendido, precisamos viver em unidade. Filipenses capítulo 2:1. Nós estamos unidos aqui, amém? Dentro de um lugar, mas podemos não estar em unidade. Quem aqui torce para o Bahia?
Que empolgação, irmão. Tá ruim a coisa? Não, agora tá bom, não tá? Tem corintiano aqui, né? Irmãos, cada um pensa de um jeito. Nós estamos em unidade relacionada ao futebol? Só o Brasil, né, irmão? Vai começar a Copa aí, em nome de Jesus, né? Amém, que você não gosta de futebol, mas não vai torcer contra, irmão, porque aí você tem algum problema. Não pode torcer contra também. Mas unidade, o que é a unidade? Olha o que o apóstolo Paulo diz. Se por estarmos em Cristo, todo mundo aqui está em Cristo, amém? Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo, um só e uma só atitude. Ele está falando assim, vamos pensar junto. Querido, como a gente pensa junto? É possível todo mundo pensar junto? A mesma coisa? É, quando alguém abre mão daquilo que pensa. Em algum momento você tem que ceder, irmão. Cadê os irmãos aqui que são os donos da razão e da verdade? Não levante a mão. A sua palavra sempre tem que ser considerada. Deixa que eu levanto. Essa palavra Deus falou foi para mim. Quando o Senhor me confrontou, eu falei, eu tenho que compartilhar com os irmãos. Que não sou só eu que era assim, não. Irmão, a gente tinha uma reunião do louvor. E aí a pastora, que era a nossa líder na época, ela falava, irmãos, vamos fazer assim, 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 tem esse projeto. Todo mundo, é isso aí, pastor, vamos lá, que legal. Aí a pastora, alguém tem alguma coisa a dizer? Eu falei, eu acho. Aí eu já vim, eu acho isso, lá. Irmão, toda vez era isso. Toda vez eu tinha uma palavra para dizer, uma consideração. Até que chegou um dia, irmão, mas foi tão lindo isso, porque ela estava falando e ela perguntou, e aí, o que vocês acham? Vocês concordam? Eu ouvi o Espírito Santo falando, irmãos. Deus sabe que é verdade. O Espírito Santo falou assim comigo, você não se cansa da sua voz? Foi isso mesmo. Sabe assim, o que te importa foi tipo dessa pegada. Você não se cansa da sua voz? Aí sabe assim que eu parei assim. Falei, realmente ninguém está falando nada, só eu que estou falando. Toda vez. Aí eu entrei em crise com aquilo. Eu falei, meu Deus. Fiquei com aquilo, falei, Senhor, me transforma. Realmente assim, ninguém fala, só eu que tenho sempre que falar alguma coisa. Aí, irmãos, na outra reunião, a pastora falou, tal, alguém quer falar alguma coisa? Aí eu assim, fica quieta. Não fala nada. E eu tinha uma lista de coisas para falar. Tudo que eu achar. Não fala. E eu fiquei ali engolindo. Aí ela, ninguém quer falar nada? Aí ninguém, aquele silêncio. Ela, Priscila? Aí eu, não. É isso aí. Irmão, mas doeu. Desceu assim, entalada. Aí ela, amém. Então pronto. Terminou a reunião mais rápido. Eu falei, ai que benção. Irmão, eu aprendi tanto com isso. E é um exercício que quem é assim tem que aprender a fazer. Porque você tem que ter domínio próprio. E nem sempre a tua vontade ela tem que ser obedecida. Mulher, se você na tua casa sempre tem razão, cuidado. Uma hora o marido tem que ter razão. Porque se você sempre tem razão, não quer dizer que você sempre está certo. É que o marido está assim, então não aguento mais. Tá, vai do seu jeito mesmo. Nem quero. Os irmãos estão assim, continua, varoa, entrega tudo agora. É verdade, irmão, uma hora você tem que dar a oportunidade para o outro ter razão, vocês estão entendendo, amém? Ter unidade é isso. O pastor vai falar alguma coisa, nem sempre você precisa falar. É lógico, tem os momentos, o Senhor vai te dar sabedoria, mas sabe, é sempre você tem que, não, uma hora você abre mão, vai do seu jeito. Isso é ter unidade. Terceiro, entenda o seu lugar no reino. Primeiro, viver em união, viver em comunhão e unidade. Comunhão e intimidade. Segundo, viver em unidade. Amém? Estamos juntos, pensando mesmo. E o terceiro, entenda seu lugar no reino. Quando a gente entender o nosso lugar no reino, o nosso chamado em Deus, a gente vai parar de ficar se medindo, olhando para o outro.
Olha o que a palavra de Deus diz. 1 Coríntios 12, capítulo 12, versículo 4, 6 e o 11. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o... Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua em todos. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente conforme quer. O Senhor deu algo para você, a palavra garante. Tem um chamado aí, tem um dom aí, tem algo aí que Ele não deu para mais ninguém. Existe algo e você precisa descobrir o que é e entender o seu lugar. Porque quando você entende que você tem um chamado, você tem uma história, você é de um jeito... Você nunca vai se comparar com o outro, porque o outro é de fé. Você nunca vai ganhar, ninguém nunca vai ganhar nisso. Não existe, porque somos todos diferentes. Podemos estar no mesmo grupo, mas temos chamados diferentes, amém? Cada um tem um dom da parte do Senhor. E você também tem. Sabe qual é o problema? É que, de novo, a gente fica tentando achar o dom dos outros dentro da gente. Quem disse que Deus chamou todo mundo para cantar? Que Bíblia está escrito isso? Um dia minha mãe chegou para mim e falou assim: eu não sei fazer nada na igreja, não sei cantar, dançar, não sei tocar. Eu fiquei tão triste quando ela falou isso, porque eu sempre olhei para ela e sempre vi tanta coisa. E como ela não conseguia ver? Eu não tenho uma voz igual a sua. Irmão, que adianta ter uma voz bonita? Lá no teu trabalho tu canta o dia inteiro. Tá entendendo? Legal cantar. Você toca bateria no trabalho o dia todo. Vocês estão entendendo? Querido, o Senhor deu algo para cada um, para a gente mostrar para Ele que o ama, e para servir esse mundo e ganhar esse mundo. Tem vários tipos de dons, vários tipos de chamados. A minha mãe veio e falou isso, que não cantava. E a minha mãe sempre trabalhou com as crianças assim. E eu tenho memória disso, de quando eu era criança. Antes dela ensinar a historinha para os filhos dos outros, ela treinava comigo em casa, porque ela não ia fazer qualquer coisa para os filhos dos outros. E eu tenho essa memória de criança, da minha mãe ensinando a palavra de Deus. E ela não sabia fazer nada, porque não canta. Minha mãe professora, algum professor aqui? Glória a Deus pela vida de vocês. É um dom, que chamado. E eu lembro que a minha mãe dava aula, isso há muitos anos, hoje ela é aposentada. E antes de começar cada aula ela fazia uma oração. Hoje em dia nem pode isso, né? E ela falava de Jesus para todo mundo. E eu falava assim: meu Deus, que evangelista. Ela tem coragem de falar coisas que eu não tenho. Eu me lembro quando eu era adolescente. E eu falava: nossa. Mas ela falou para mim que não sabia fazer nada. Aí ela fez, há um tempo atrás, ela fez aniversário e ela recebeu uma mensagem de um rapaz, de um homem, dando parabéns para ela pelo aniversário e falando para ela que naquele dia o presente dela era ele. E ela olhou aquilo e ela falou: te repreendo, Satanás. Um homem veio falar que eu sou o seu presente. E ela continuou lendo. E aí ela entendeu. Ela falou assim: eu sou o seu presente porque um dia uma professora falou de Jesus para mim na 5ª série. E hoje eu sou pastor de igreja. E ela não sabia cantar. Deus te deu algo para abençoar esse mundo que só deu para você. Querido, isso aqui, a gente passa um tempo aqui, e eu falo isso para vocês: Deus tem muito mais, Deus entregou muito mais para vocês, não é só isso aqui não. Sabe você, quando você está lá, a cabeleireira está trabalhando, você está lavando a cabeça, você está escovando, e você está derramando Jesus na vida de alguém. Você está aconselhando, você está orando, você está entendendo?
Olha o que a palavra do Senhor diz. E eu pergunto para você, esse é o último texto que nós vamos ler. Qual é o teu chamado? Qual é o teu chamado? O que Deus te deu? A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 12, versos 6 a 8. Temos diferentes dons. Não olha para o outro, nós somos tão diferentes. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Você conhece alguém que tem o dom de servir? Então sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Sabia que dar ânimo é dom? Você conhece alguém que tem o dom de dar ânimo? Geralmente os pastores já vêm com esse dom. Já quando são ungidos, Deus já dá. Eu vou falar com o pastor e com a pastora, eu vou desistir de tudo, eu vou parar, não aguento mais. E entra para conversar. Aí tem uma horinha de conversa e já sai. Pastor, então como é que nós vamos fazer? Vamos combinar que dia? Dom de dar ânimo. Que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Tem tanto dom, tanta coisa. Eu vou terminar com esse exemplo e a gente vai orar. Nossa igreja no Japão, um casal de pastores saiu aqui do Brasil e foi começar a obra no Japão. Quando eles chegaram lá, os pastores falavam um pouco de inglês, e aí tinha alguém lá que falava português, tal, tinha um intérprete. E lá era muito fechado, é muito difícil lá, até pela cultura, né? E quando ela chegou lá, a pastora foi orar, falou: Senhor, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para falar com as pessoas, para ganhar as pessoas para Jesus? Nos dá estratégia, o que a gente faz? E aí o Senhor perguntou para ela: o que você gosta de fazer? Porque geralmente o dom que Deus deu para você é aquilo que você gosta de fazer, e você faz com facilidade. É o dom que Deus te deu. E ela falou que ela respondeu o que ela gostava de fazer: bolo. Bolo, eu gosto de fazer bolo. É isso. E Deus falou para ela: faça bolos. Querido, tem gente que nem Dona Benta sai o bolo. É dom mesmo, irmão. É ou não é o negócio? E ela fez vários bolos. E eles foram nas casas, junto com esse intérprete, se apresentando: nós estamos morando aqui, somos do Brasil e queremos dar para você um presente, né? Nosso, né? Algo típico do Brasil. E foram em várias casas e deram e falaram: olha, na próxima semana nós vamos ter um tempo de oração na nossa casa, vocês são convidados a irem. Irmãos, o que aconteceu na outra semana? Assim começou a nossa igreja no Japão, porque uma mulher fez bolo. Eu me emociono porque é tão verdadeiro isso. Você faz artesanato? O que você faz? Você pode abençoar tantas pessoas com aquilo que Deus te deu. Fica de pé no seu lugar.